Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Senhor, esta palavra é conhecida. Nós já lemos aqui várias vezes. Os irmãos já leram em casa, já meditaram nesse texto sagrado. Mas ele tem um significado muito grande para a nossa vida. E nós não podemos deixar passar em branco essa oportunidade de nós examinarmos aqui as Escrituras Sagradas. João 5,39, o Senhor disse: examinai as Escrituras e cuidai, tem nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Hoje estamos examinando a tua palavra. E todos os irmãos que estão acompanhando a leitura, sejam abençoados pelo Senhor, pela palavra do nosso Deus. Amém, graças a Deus. Pode tomar vossos lugares, irmãos. Hoje, nós vamos estudar, irmãos, aqui no nosso culto de ensinamento da palavra de Deus, um Deus minúsculo, que a gente pode dizer que ele é Mamon, é um ídolo invisível. O Mamon é um ídolo invisível. É um Deus minúsculo, muito adorado nesse mundo, mas ele é invisível. O ídolo Mamon não aparece na Bíblia como uma estátua, né? Ou em altares, em templos, em figura mitológica. Mamon é diferente de todos os outros falsos deuses que a Bíblia menciona. Mamon é a personificação da riqueza, do dinheiro. E ele é tão perigoso que Jesus chama de Senhor. Só você ler o texto que nós acabamos de ler, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está dizendo que o Mamon é um Deus minúsculo. É um Deus que muita gente não adora nesse mundo. Essa palavra Mamon, ela vem do aramaico. A palavra Mamon vem do aramaico e quer dizer mamonar, que significa riqueza ou prosperidade. E o interessante é que o Senhor Jesus falou que nós só podemos servir um Senhor e nós só temos um mestre. Qual é o nome dele? O nome do nosso mestre é Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele sim nós devemos adorar e servir todos os dias da nossa vida. Ele é o Deus verdadeiro. Vamos fazer uma análise agora, uma observação, irmão, do que acontece no mundo, né? No presente século que nós vivemos, o século atual. Nós vivemos em uma sociedade materialista, onde muitas pessoas são consideradas, são bajuladas, né, vamos dizer assim, por aquilo que possuem, e não por aquilo que elas são, o que elas representam. Uma sociedade onde muitos servem o dinheiro, gastam a vida acumulando o dinheiro e bens materiais, mesmo sabendo que, ao morrer, não levarão consigo nem o dinheiro e nem os bens materiais. O que essa sociedade moderna diz para nós? O que o mundo capitalista diz para nós? Que nós temos que ter 2, 3, 4, 5 ou mais ou 10 pares de sapato, enquanto nós só temos 2 pernas. Não é isso? Se
guarda-roupa dos nobres, né? O armário dos nobres, você vê lá a infinidade de roupa, de calçado, de sandálias. É o ter, é o possuir, é o mundo capitalista. Por que isso acontece? João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. João falou uma palavra interessante no Evangelho. João capítulo 3, 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que? Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más diante de Deus. Jesus veio, Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas os homens preferem amar mais as trevas do que a luz. O desejo de muitas pessoas pelo dinheiro e por aquilo que este representa, tá? Que este pode comprar, é muito mais superior ao seu comprometimento com Deus e com os assuntos espirituais. Isso é uma verdade. Se você olhar o mundo de uma forma geral, as pessoas estão mais preocupadas em possuir, em ter, em adquirir, do que cuidar da sua vida espiritual. Isso é uma verdade? Não, isso é uma verdade. Isso não é mentira, é só você analisar, só você ver ao seu redor a situação, a forma que o mundo vive. Por que existem as guerras? Por que existe a disputa? Pelo lugar, pelo poder, pelo possuir, pelo ter. A ânsia, né? a ganância de ter, de dominar. O amor ao dinheiro e aos bens materiais pode se tornar um rival tão poderoso contra Deus como o ídolo pagão. Esse é o nosso assunto de hoje. A gente observar que ídolo, no caso aqui o Mamon, ele não existe uma imagem do Mamon, não existe uma réplica do Mamon, mas ele é invisível. Ele tem dominado muita gente, tem arrastado muita gente. Mamon seduz de maneira sutil, ao contrário de Moloque, aquele Deus lá do Antigo Testamento que a Bíblia revela, que exigia sacrifícios visíveis e sangrentos, ou até mesmo Baal ou Astarote, Azerá, a deusa, né, dos antigos, dos sidônios daquela região ali, com seus rituais sensuais. O ídolo Mamon atua de forma diferente. Ele atua no campo das decisões, das prioridades, dos desejos secretos. Ele promete aquilo que muitos anseiam. O que muitos anseiam nesse mundo? Ele promete segurança, poder, independência, status. Mamon não exige corte de sangue. O Astarote queria sangue, o Baal queria sangue, a Zerá queria sangue, mas o Mamon não. Sabe o que o Mamon quer? O Mamon não quer derramamento de sangue, o Mamon quer a sua alma. A sua não, a nossa não, porque a nossa alma já pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. É terrível essa entidade, o Mamon. Em Mateus 16, versículo 26, do Evangelho, o Senhor disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Você entendeu? Você está compreendendo o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer com isso que a sua alma é mais importante do que o mundo inteiro perdido. Glória a Deus. Uma alma tem um valor imensurável, incalculável para Deus. Tanto é que o próprio Filho de Deus veio a esse mundo, derramou o seu sangue ali na cruz, por nós, por aqueles que se arrependem dos pecados e confessam os pecados a Deus. Então, irmãos, a gente precisa, todos nós temos muito cuidado. Cuidado de que maneira? Como assim? Cuidado com o Mamon.
Cuidado com esse ídolo invisível. Quando o dinheiro se torna o filtro, né, para todas as decisões da vida, por exemplo, carreira, relacionamentos, até mesmo a fé, então o mamon já está entronizado no coração das pessoas. Ele age dessa forma. Certo? Quando ele se torna o centro da situação. Quando ele começa a se enraizar no coração da pessoa, no coração do ser humano. A senhora, o senhor que se encontra aqui hoje pode até dizer assim, mas todos nós somos humildes, nós somos moradores aqui dessa região, não temos bem, não temos fortunas. Mas isso é um alerta de Deus para todos nós. Um alerta de Deus para a gente conhecer o nosso adversário e saber com quem nós estamos lidando aqui nessa terra. Que o mamon, ele é sutil, ele trabalha de forma diferente dos demais deuses. Ele vai lá no coração, ele vai na alma dos seres humanos. E tem muita gente agarrado, preso a mamon. O problema, quero que os irmãos entendam o seguinte, não é possuir o dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro. Todos nós aqui, para a senhora sair de casa e vir para a igreja, você precisa pagar a passagem, senão você não chega. Para você chegar no supermercado, você não pode sair com aquela bolsa de mantimentos se você não pagar primeiro, não é isso? A gente precisa do dinheiro, não é isso? A gente tudo. Daqui a pouco eu pedir aqui uma oferta, uma contribuição aos irmãos, os irmãos ajudam, isso é um dom de Deus. A gente precisa do dinheiro, porque infelizmente nesse mundo funciona dessa forma. Mas o problema não é a gente possuir o dinheiro. O problema é o contrário. É o dinheiro possuir a gente. É ele dominar. Ele torna o homem dependente dele. 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Você vai examinar comigo agora. O versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o dinheiro ajuda, mas o dinheiro não é a solução. Ele ajuda, mas ele não é a solução dos nossos problemas. A cobiça leva a todos os tipos de males. A palavra está dizendo. Problema no casamento, roubo, destruição de relacionamentos. Tudo isso é causado pela cobiça. E como que a gente pode observar? Como é que a gente pode perceber? Como que o mamon se manifesta? Como que esse ídolo invisível se manifesta na vida dos seres humanos? Eu vou abrir aspas aqui com uma frase que eu vou ler. Abro aspas. Mamon se manifesta quando a busca pela riqueza molda o caráter da pessoa. Quando a fé é usada como ferramenta para a prosperidade. Quando a generosidade é substituída por barganhas. Vocês entenderam? Aí eu fecho aspas. É nesse ponto aí que vemos mamon sentado, até mesmo dentro de muitas igrejas. Quando eu me refiro à igreja, eu digo dentro de muitas instituições religiosas. Quando a mensagem do Evangelho é reduzida a promessas de bênçãos materiais, quando, veja bem, entenda, ouça bem, quando o dízimo vira investimento e não obediência. Quando a fé é mensurada, a fé é medida por resultados financeiros. Quando isso acontece, o culto à casa de Deus foi contaminado. Certa vez eu estava ouvindo um testemunho no rádio, não vou citar nome de denominação, porque
Primeiro porque nós não somos juízes para julgar a vida de ninguém. Nós somos observadores da lei. Não é isso que observa a lei do Senhor, diga amém. Amém. Mas eu vi um pastor, um certo pastor, em uma certa denominação, fez uma fila e começou a perguntar dentro da igreja: qual é o testemunho que a senhora tem para falar? E uma falou: eu perdi uma empresa, mas conseguiu recuperar a empresa e tal, e todo mundo batia a palma e agradecia a Deus. Chega uma para outra: hoje eu estou com 4 carros na garagem, eu estou com 5 apartamentos, não sei aonde, eu tenho casa na beira de praia, todo mundo aplaudiu. Aí chegou para uma senhora e falou assim: qual o seu testemunho, senhora? A senhora falou: eu sou uma ex-prostituta, eu me prostituía e hoje Jesus me libertou, tirou o microfone da boca daquela senhora e falou: não quero saber o seu testemunho. Testemunho para ele era quanto a pessoa havia adquirido, a prosperidade que ela havia adquirido nessa terra. Uma mulher que vivia se prostituindo nos prostíbulos que Jesus libertou para ele, esse testemunho é interessante. Porque não rende, não chama a atenção daqueles que estão buscando a prosperidade. Vocês estão percebendo o tamanho? Como é que o mamão trabalha? Deu para vocês entenderem, meus irmãos? O grau da situação, como é que o inimigo penetra e vai enraizando nos corações e em muitas instituições religiosas, enganando as pessoas. Isso é um ídolo, é um mamão, é um dízimo. Jesus denunciou de forma contundente essa idolatria, essa coisa maligna, que é a atuação do mamão. Vamos lá. Interessante que o mais irônico disso tudo é que muitas vezes a idolatria a mamão se mistura com a aparência de fé, com a aparência religiosa. Foi o que aconteceu no templo em Jerusalém. Vocês já leram essa passagem. Jesus expulsa os cambistas, os negociantes que estavam na porta da igreja, na porta do templo, negociando. Vamos ficar nas nossas palavras. Vamos ler Mateus 21, o Evangelho. Mateus 21, versos 12 e 13. Evangelho de Mateus, na verdade de Jesus, que Mateus escreveu, capítulo 21, verso 12 e 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas, os que negociavam. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha a situação da casa de Deus. Os cambistas, para a gente situalizar, para nós nos situalizarmos aqui no texto, os cambistas trocavam todas as moedas internacionais, como hoje, por moedas especiais do templo. Havia uma moeda no templo naquele dia. As moedas estrangeiras eram trocadas para poder ter validade no templo. O único dinheiro aceito pelos mercadores. E muitas vezes, os estrangeiros eram enganados, porque não conheciam as taxas, o câmbio, naquele momento. E essa atividade comercial exercida dentro da casa de Deus frustrava, deixava as pessoas tristes, como se elas fossem roubadas. E isso deixou Jesus Cristo, nosso Senhor, enfurecido, e com razão. Porque o objetivo ali não era negociar. Qual era o objetivo da casa de Deus, irmãos? Era adoração ao Senhor. Qualquer prática dentro da igreja que possa interferir a nossa adoração a Deus deve ser imediatamente interrompida. Por quê? Porque a casa de Deus é lugar de oração. A casa de Deus é lugar de adoração a Deus. A casa de Deus é lugar de alegria. Tem alguém triste aqui? Receba a alegria do Senhor na minha vida. A casa de Deus é lugar onde nós recebemos vitória.
onde nós sentimos a presença de Deus, louvamos, cantamos, nos alegramos. A finalidade é essa, é buscarmos ao Senhor. A casa de Deus tem essa finalidade. Se ela foge desse propósito, perde o sentido de casa de Deus. Não podemos amar a Deus com todo o coração e ao mesmo tempo guardar nossas riquezas, nossas posses, para nós mesmos, sem dividir com os pobres, com os necessitados, que estão sempre ao nosso redor, estão sempre precisando da nossa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entenderam o propósito da casa de Deus? O jovem rico, a Bíblia fala do jovem rico, perguntou a Jesus como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse que ele precisava guardar todos os mandamentos. Não foi isso que o Senhor Jesus falou para ele? Você precisa guardar todos os mandamentos. E ele replicou a Jesus dizendo: Senhor, eu já guardo desde a minha mocidade todos os mandamentos. Mas Jesus falou uma coisa para ele interessante. O Senhor sabia a situação do coração dele, como ele conhece o coração de cada um de vocês aqui hoje. Ele sabe da necessidade, do grau de fé que a senhora tem, seus problemas, suas lutas, suas provações. Nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. E não se esqueça de uma coisa: Deus é amoroso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, capaz de suprir todas as suas necessidades conforme a sua graça divina. Fique tranquilo, não fique preocupado com as incertezas do dia de amanhã, porque a tua vida se encontra nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode te ajudar e te abençoar. O Senhor sabia da situação daquele moço, e Jesus falou para ele: te falta uma coisa, que era o grande problema na vida dele. Vai e vende tudo que tens, divide com os pobres, tu terás um tesouro no céu. O que aconteceu com aquele moço? Ele saiu triste, desesperadamente triste, decepcionado, porque não queria ouvir aquilo. Por quê? Porque ele tinha muitos pertences. Ele foi embora diante saiu da face dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi embora porque ele tinha muitas posses, muitos bens terrestres. Inclusive da escritura rabínica, que ele era descendente de Abraão, na escritura rabínica diz que mamon significa dinheiro, bens e qualquer tipo de bem. Tudo que você pode comprar, possuir, pode ser um mamon. O mamon pode ser um carro. O mamon pode ser até uma bicicleta. O mamon pode ser algo que você considera de valor. Isso pode ser um mamon. Você não pode adorar esta coisa. Você só tem um Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 10, no versículo 21 e versículo 22, Jesus disse: e Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se o que, irmãos? Porque possuía muitas propriedades. Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aí a gente observa pelas escrituras sagradas que Deus não condena ter posse ou dinheiro. Deus não condena. Mas o apego exagerado às coisas desse mundo, Deus condena. Deus condena. 1 João capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém
quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Lucas 12, versículo 15, o Senhor Jesus disse, ele disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não é o que você tem, que você possui, que vai fazer você melhor. Não. Não é a abundância dos bens materiais. Jesus quer dizer que uma vida boa, abundante, nada tem a ver com riqueza. Vocês concordam? Digam graças a Deus. A maior riqueza que o homem pode adquirir é a vida eterna com Deus. É isso que ele quer dizer para nós. Esta é a verdadeira abundância que ele fala em João capítulo 10, versículo 10, quando ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida com abundante não é você ter uma conta robusta no banco, não é você possuir os bens materiais, a prata e o ouro, não. Vida abundante é você ter Jesus na tua vida, ter a palavra de Deus, ter paz interior, viver bem contigo mesmo, com Deus e com os teus irmãos e com aqueles que estão ao teu redor. Isso é verdadeira paz. Você deitar a cabeça no seu travesseiro, dormir em paz em nome de Jesus, e na alegria do Senhor acordar e glorificar Deus. Aí a gente pode até fazer uma indagação aqui, o cristão não pode ser rico? O cristão não pode ter riqueza? Pode. Pode sim, irmão. Não é pecado você ser rico. Não é. Ter riqueza, a riqueza é um dom de Deus, quando ela é bem utilizada, quando ela é bem administrada. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado é usar mal os bens que Deus entregou nas nossas mãos ou na mão de alguém que tem riquezas. Usar aquilo que Deus lhe deu, Deus lhe confiou, usar de forma má, uma forma irregular, incorreta, isso aqui é pecado. Depende do que nós vamos fazer com a nossa riqueza, com os nossos bens. Isso pode ser um pecado, mediante o que você for usar, a forma que você usar aquilo que Deus lhe der. Aí a gente precisa entender, nós todos precisamos compreender, que tudo que vem de Deus é dom do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Veja o que Deus está falando aí. Ó, que impressionante. Que palavra maravilhosa. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Você que é um grande fazendeiro e se encontra aqui nessa noite, honra Deus com tuas fazendas. Você que é um homem rico, uma mulher rica, que se encontra aqui nessa noite, honra Deus com tuas riquezas. Você que não tem nada, glorifica a Deus, porque Jesus é tudo em tua vida. Quando eu digo nada, é os bens materiais, porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Essa é a grande realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aproveitar e deixar aqui um recado para os homens ricos desse mundo. Queria que você me acompanhasse na leitura que eu irei fazer. É um recado de Deus para os ricos dessa terra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, vamos até o versículo 19. Um recado de Deus para aqueles que amam a riqueza, que estão apegados às riquezas desse mundo. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis.
E o 19. Que entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida. Maravilha, né? Você viu como é que o servo de Deus termina aí? Para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, porque a gente consegue compreender que todos nós estamos no caminho certo. Estamos lutando pela vida eterna. Porque o nosso descanso não é aqui nesse mundo. Aqueles que acumulam riquezas somente para se enriquecerem, sem a preocupação de ajudar os outros, entrarão na eternidade de mãos vazias. O homem que põe seu coração nos bens materiais, na riqueza, no dinheiro, pode até pensar que pode viver sem Jesus, mas o grande problema é morrer sem Ele, é morrer sem Jesus. Observe, Mamon, o ídolo invisível, ilude, fazendo com que o homem ache que está no controle da sua própria vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho bem, eu faço o que eu quero, eu sei o que estou fazendo, não é isso? A expressão não estou generalizando, tem muitas pessoas ricas com coração bondoso e ajuda, mas os ricos desse mundo pensam que tem o controle da sua própria vida, simplesmente porque tem bens, tem posses, tem poder. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. No final da história, o homem vira um escravo do mamão, da riqueza. Quem vive para o dinheiro nunca está satisfeito. Nunca experimenta o descanso. Porque a promessa de mamão é condicional. O que o mamão faz? Você tem, você precisa ter mais. Você tem, você precisa ter mais. Aquilo é uma bola que vai crescendo. É a proposta do mamão. Você tem, mas você precisa ter mais. Você precisa possuir mais. Você precisa ir mais adiante. É o amor pelas coisas materiais, pelos bens materiais. Lucas capítulo 12, do Evangelho, versículo 16 ao 21, Jesus conta a parábola do homem rico que era insensato. Essa parábola é interessante e é importante que a gente leia. Nós estamos já chegando aqui no final aqui do nosso estudo, nosso pequeno estudo. Na parábola, o homem rico disse, versículo 19: E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. O homem insensato, rico, que encheu o celeiro. A história, a parábola conta isso. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O homem rico dessa parábola morreu antes que pudesse começar a usar ou desfrutar daquilo que ele havia guardado no seu celeiro. Olha que realidade triste. Salmo 62, versículo 10, o Senhor fala assim: não confies na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o seu coração. Para os que confiam nas riquezas, Deus diz, Provérbios 11, 28. Aqueles que confiam na riqueza, Deus diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus.
Eu peço a você que é rico, a senhora que é uma mulher rica nessa noite, você que é um homem rico, levanta a tua mão direita e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Teve gente que não levantou a mão porque não entendeu a minha pergunta. Mas Jesus já te perdoou. Mas eu vou repetir novamente. Você, serva de Deus, você, servo do Senhor, que é um homem rico, uma mulher rica nessa noite, levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí, vem alegre. Sabe por quê? Porque a maior riqueza está dentro do seu coração. Eu sempre contei aqui um testemunho de um irmão, de um servo de Deus conhecido meu, que morava aqui na região, aqui do Catiri, que ele tinha um sobrinho rico. Esse rapaz tinha 2 empresas, 2 multinacionais ele tinha. E ele era novo e era sobrinho desse conhecido meu. E ele me contou esse testemunho, que ele evangelizava o sobrinho. E um dia ele dificilmente encontrava o sobrinho, porque ele era muito ocupado, tomava conta dessas 2 empresas que eram multinacionais, e quase não aparecia. Mas quando ele aparecia, o tio desse rapaz sempre dava um folheto para ele e dizia: ó, Jesus te ama, Jesus quer salvar sua alma. E ele batia no bolso e dizia para o tio: ó, meu Jesus está aqui, ó, meu dinheiro no bolso, isso aqui que é meu Jesus. Falava para o tio. E o tio dizia para ele: não pensa assim, filho, Deus tem coisas maiores. Mas ele não aceitava, porque ele achava que a riqueza que ele tinha, os bens que ele possuía, né? Aquilo que ele tinha nas mãos, o poder, as empresas, era um Deus, era a vida que ele tinha, era um mamão. Era um verdadeiro mamão na vida dele. Ele se apegou com aquilo. E um dia, infelizmente, triste contar essa história, mas foi uma realidade, ele praticava, eu não conheço muito bem esse esporte, parece que é hipismo, quando o sujeito corre em cima de um cavalo, vocês já viram? E é isso mesmo? É polo? Não, então me perdoa, não é hipismo, é polo. Que ele corre no cavalo e vai para é um jogo, sei lá como é que é aquilo, não sei. Hã? Não é isso? E uma coisa muito triste, um dia que ele estava praticando esse esporte, o cavalo tropeçou, ele caiu do cavalo, o cavalo caiu por cima dele e quebrou a espinha. O corpo dele não teve mais estrutura para se colocar de pé. Conclusão, ele vendeu as 2 empresas, as 2 multinacionais, voltou vários países do mundo tentando encontrar cura e não conseguiu. Todos os bens que ele possuía, ele vendia para poder encontrar a cura daquela doença que ele adquiriu devido a esse acidente que ele sofreu. Perdeu tudo que tinha. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou esse alerta, não só para a igreja, para todos, para o jovem rico. Jesus amou o jovem rico. Jesus teve compaixão dele, porque Jesus sabia que o coração dele estava nas posses, nas possessões, nos bens que ele possuía. Por isso o Senhor falou: tem algo na tua vida te atrapalhando, filho. É a riqueza. É as coisas que você possui. Vende tudo, distribui para os pobres, vem, segue-me, tu terás um tesouro no céu. Tanto é que é verdade que ele não quis. Porque ele amou mais as riquezas do que a proposta que o Filho de Deus fez para ele. Infelizmente, o sobrinho desse irmão, desse conhecido meu, não teve um fim, né? Não teve um fim drástico, né? Dramático, assim, muito triste. Ele morreu sem conseguir a cura e perdeu o que ele tinha. Mas ele batia no bolso e dizia: está aqui meu Jesus. Meu Jesus, o nosso Jesus não está no nosso bolso, está aqui dentro de nós. Jesus está na tua vida, Jesus está em vossas vidas. É no teu coração que ele deve andar. Ele vai sempre andar. Porque ele tem a maior riqueza, os tesouros da eternidade escondida. Paulo, o apóstolo, diz que nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Por isso eu fiz a pergunta: os ricos nessa noite, levanta a mão para o glória a Deus. Você é rico da graça e da misericórdia do Senhor. Deus te abençoe rica e abundantemente, com todas as riquezas celestiais. Fique de pé para nós orar.